Empatia no relacionamento. É o que nós vamos falar hoje. Mas antes eu quero te dizer, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Se você não curtiu, curte esse vídeo, porque hoje vamos falar de conteúdos valiosos que vai te ajudar. Se você não tem empatia, vai te ajudar a despertar, a encontrar essa empatia. E se você já tem, você vai honrar ainda mais essa empatia, no qual você já pratica todos os dias. Mas antes eu trouxe um contexto bíblico para você, porque eu sempre gosto de falar da Bíblia, porque ali as palavras são proféticas, ali realmente é o que vai acontecer. Então, se eu me apego a essas palavras proféticas e trago para minha vida e me alimento com ela, então eu vou ter esse despertar para lutar por aquilo que é verdadeiro. Porque todos nós aprendemos a lutar por aquilo que é verdadeiro. Então, nada melhor do que trazer uma palavra profética para você. Está escrito lá em Mateus 7, no versículo 12, está escrito: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. O que esse versículo está nos dizendo? Se eu quero ser bem recepcionada, se eu quero que a pessoa me acolhe, se eu quero que a pessoa me dê atenção, se eu quero que a pessoa me dê amor, se eu quero que a pessoa me dê carinho, me dê afeto, se eu quero que a pessoa tenha tempo de qualidade comigo, então eu preciso fazer isso a ela, para que ela possa retribuir a mim. Porque quando eu fico esperando receber isso do outro e eu não recebo, isso começa a me diminuir, a me entristecer, a ficar insegura, a sentir que a outra pessoa não me ama. Então, eu preciso me encher de empatia, de amor próprio, para que eu possa saber compreender a ação do outro, saber entender que se o outro não me deu aquilo que eu quero é porque ele ainda não recebeu, ele não conhece, ele não sabe entregar o que eu quero ainda, então eu preciso ensinar. E a empatia, ela vai fazer com que você aprenda a ouvir, aprenda a escutar, aprenda a compreender a outra pessoa, porque nós, seres humanos, a gente é diferente um do outro. E que sentido? De comportamento, com crença, cultura. Então, tudo isso vai interferir na empatia, porque às vezes o seu cônjuge, ele não foi ensinado na cultura dele, eles não entendia o que era empatia. Para eles, era uma vida normal, acelerada, sem olho no olho, sem muito afeto, não tinha tempo para ouvir, para compreender, para entender a outra pessoa. Então, nós precisamos entender isso. Ah, mas porque na cultura dele, ele não tinha esse hábito, ele não foi ensinado a ouvir, a compreender, agora ele não vai fazer? Nós precisamos aprender. Tudo é aprendido. Se ele foi, na cultura dele, dos familiares dele era assim, agora ele está tendo uma oportunidade de aprender com você. Por quê? Se você está vendo essa falha no seu cônjuge, é sinal que precisa ser melhorado, então você pode ensinar, você pode instruir, você pode dar atenção, você pode ensinar ele a ouvir, a compreender melhor. Tudo isso é de acordo com o nível de empatia que você tem, porque se você não tiver um nível de empatia profundo, o que vai acontecer? Você não vai ter paciência com o seu cônjuge. Aí você vai começar a se distanciar dele. Por quê? Ah, ele não me ouve, ah, ele não me dá carinho, ah, ele não me dá atenção, ah, ele nunca tem tempo para mim.
Entende? Então, nós precisamos ser sábio, ser sábia e diagnosticar. Se está faltando empatia no meu relacionamento, eu tenho que me recolher imediatamente e diagnosticar aonde está a falha e ajustar. Tanto o homem quanto a mulher, quanto com os filhos, porque nós precisamos desse afeto. Tem um estudo que foi comprovado que foram separados bebês, tantos bebês de um lado, tantos bebês de um outro lado. Ambos foram dados o mesmo alimento. Porém, uns desses bebês foi dado o mesmo alimento, porém o que foi diferente foi o afeto, foi a atenção, foi o carinho, foi a compreensão, foi o ouvir, foi o brincar, foi o tempo de qualidade, que isso entra na empatia. E os outros bebês foram tratados sem empatia, simplesmente dado o alimento, sem ouvir, sem falar, sem brincar, sem abraço, sem beijo, sem atenção. Aí imagina o que aconteceu com esses bebês. Óbvio que o bebê que não recebeu esse afeto, esse bebê que não teve, não recebeu empatia de quem estava cuidando dele, óbvio que esses bebês não resistiram. Então, o ser humano, ele foi criado para ser cercado de afeto, de atenção, de carinho, de compreensão, de empatia, de olho no olho, entende? Se eu não tenho isso, eu começo a me diminuir, eu começo a me entristecer, aí eu abro porta para insegurança, para o medo, para tristeza, para angústia, para frustração, porque aí eu começo a acreditar que eu não sou pertencente a esse mundo, que eu não pertenço ao meu contexto familiar, que ninguém gosta de mim. Então, para que isso não aconteça, eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar de mim, porque eu não vou conseguir, você não vai conseguir cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, ou o esposo não vai conseguir cuidar da esposa e dos filhos se ele não se ama, se ela não se ama. Nós precisamos nos amar ao ponto de nos conhecer o suficiente para que tudo isso seja um transbordo, não seja forçado. Porque eu preciso transbordar empatia, eu preciso ser natural. Para ser natural, eu preciso saber quem eu sou. Senão, eu abro porta para o artificial entrar dentro de mim e me modificar. Porque hoje está tudo muito no automático. E aí, quando eu entro nesse automático, eu me distancio do manual, sabe? Eu me distancio dos meus filhos, eu me distancio do meu esposo. Por quê? Porque a empatia, ela vai perdendo as forças dentro do relacionamento. Então, se você quer que seu relacionamento, tanto com o seu cônjuge, quanto com os seus filhos, esteja cada dia mais fortalecido, você precisa se conhecer, você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a compreender e a aprender a direcionar. Isso vai facilitar a convivência de vocês. E quando eu compreendo que empatia é eu saber ouvir, que não é eu estar certa o tempo todo, que eu lutar para estar certa, mas é eu lutar com o meu eu interior para poder ouvir, ter mais paciência para ouvir, para compreender, para olhar olho no olho, ver as necessidades do cônjuge, dos filhos. Quando eu compreendo isso, a empatia, ela se torna natural, ela flui. Agora, quando eu deixo a ignorância, a crítica, quando eu deixo a raiva, a falta de paciência entrar no meio, o fluir da empatia não acontece, porque para mim ser simpático, eu preciso ser natural, não posso ser forçado, porque o forçado vai se tornar um peso. Então, quando eu deixo fluir naturalmente acontecer,
isso se torna leve, isso se torna prazeroso. É prazeroso quando você se conhece e dá oportunidade para as outras pessoas se conhecer também. Quando você sabe ouvir, você consegue ajudar, você consegue direcionar a sua família. Então aprenda a ouvir. Se você ainda não aprendeu a ouvir, é porque você não se conhece. Então eu sugiro, desacelera, saia desse automático que você se encontra, vá para o manual e comece a se conhecer, a se compreender, comece a trazer empatia para dentro de você, para que essa plantinha chamada empatia, ela cresça, ela vai dar flores e aí ela vai dar fruto. E quando ela dá fruto, ela vai alimentar as pessoas que estão à sua volta. Então, se você gostou desse conteúdo, se você ainda não comentou, comente, deixa seu comentário. O quanto isso foi importante ouvir, o que te despertou desse conteúdo e aproveita também, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente quando você ouviu o tema de que hoje nós iria falar de empatia. Vai, comenta aí embaixo, deixa seu comentário que eu quero ver.